Romário disse que o melhor goleiro que ele já viu foi Taffarel. Marcos também disse Taffarel. E muitos outros futebolistas, atletas, dizem que Taffarel. Grande parte do torcedor, do cara que gosta de futebol, de 40 a mais, que não é da Enzolândia, vai falar Taffarel. Os Enzos também vão repetir o que está na mídia, Taffarel. Eu vou na contramão e eu vou explicar para vocês porque, a meu ver, Taffarel foi grande goleiro, foi um bom goleiro, sim, um goleiro marcante, mas ele não está nesse gabarito como que dizem os profissionais e os ex-atletas. Então vamos lá. Taffarel, ele começa no Internacional e de lá ele é escalado, convocado para a seleção olímpica de 88 e já na semifinal contra a Alemanha ele defende aos 40 e poucos do segundo tempo o pênalti de Klinsmann e ali começa o que vai ser marcante em toda a sua carreira como goleiro, o grande goleiro que salva o Brasil em momentos decisivos quando a disputa é pênaltis. Aqui eu vou adiantar que, de verdade, o Brasil muitas vezes teve que decidir a classificação ou final de torneio, Copa do Mundo, em pênaltis, exceto 99 contra o Uruguai, né? Aí o Brasil perdeu nos pênaltis, mas nas outras disputas, Taffarel saiu como protagonista. Isso é um fato inquestionável. Mas vale lembrar que não só de pênaltis se avalia um goleiro como um todo, como posicionamento, defesas, milagres, reposição de bola, saída de gol, etc, etc. Taffarel foi titular da seleção brasileira em 90 e também durante as eliminatórias sob o comando de Sebastião Lazzaroni. E tudo bem, o Brasil foi desclassificado, não teve nenhuma culpa assim de Taffarel. Mas de 90 para 94, Taffarel não era um consenso. Havia muito questionamento quem seria o goleiro do Brasil na Copa de 94. Por quê? Taffarel logo ele consegue um contrato no Parma. E no Parma ele não vai bem. Pelo contrário, ele vira reserva, depois nem era escalado, ele não conseguiu se firmar no futebol italiano, que era o futebol principal da época. Em diversos amistosos, vários outros goleiros foram testados. Em um torneio nos Estados Unidos, antes das eliminatórias, Taffarel é convocado e totalmente fora de ritmo, levando gols assim, frangos mesmo. Ele era apelidado de Frangarel. Pois é, você não lembra? O apelido dele era Frangarel. O jargão que o Galvão Bueno criou, sai que é sua, Taffarel, na verdade era uma crítica a Taffarel, porque ele tinha uma deficiência muito grande. Ele tinha dificuldade de sair na bola. Quando a bola era alçada na pequena área, que geralmente é a bola do goleiro, ele tinha grande dificuldade de sair do gol. Então o Galvão Bueno era um desespero quando a bola era alçada. Aí o Galvão Bueno, sai que é sua, Taffarel, que virou depois a sua marca positiva, né? Mas na verdade era negativo. Copa América de 93, né? Durante as eliminatórias também teve a Copa América de 93. A seleção brasileira, Parreira, que era o técnico, Zagallo, vai reconvocar um goleiro de 86, o Carlos. Né? Lembrando, o Carlos chegou a ser goleiro da seleção brasileira em 91 e 92. Em 91 e 92, o Brasil teve um amistoso com a Inglaterra, 1-1 lá no estádio de Londres. E o goleiro foi Carlos. Então o goleiro do Brasil da Copa de 86 ainda defendeu as cores do Brasil ainda em 92 e foi convocado para a Copa América. Primeiro, aí quem foi convocado? Taffarel, Carlos e Zete. E a seleção brasileira ali, o Parreira, não quis firmar um goleiro. Então o que ele fez? Na fase classificatória, que eram 3 jogos, ele escalou o primeiro jogo
Carlos, segundo Tafarel e o terceiro Zete. Aí dos três, Zete se firmou naquele campeonato Copa América como titular. O Brasil foi para as quartas de finais disputar o mata-mata aí contra a Argentina. E um jogo 1-1 no tempo normal, nos pênaltis, a Argentina desclassifica o Brasil. E um detalhe, Zete não pegou nenhum gol. Aí a sombra de Tafarel cresce. Nos bastidores e também todo o corpo jornalístico começou a divulgar que o Brasil, se fosse o Tafarel, talvez teria pegado os pênaltis, um pênalti pelo menos, que Zete não acertou nenhum canto e etc. Detalhe, Zete era o melhor goleiro em alta performance na época. Mas nas eliminatórias, a seleção, a equipe decidiu garantir aí Tafarel. Já ainda na Copa América, nas eliminatórias, Tafarel tem um rendimento muito abaixo do esperado. Na Bolívia, que o Brasil nunca tinha perdido em uma eliminatória, o Brasil perde na Bolívia, lá na Bolívia mesmo, contra a Bolívia, 2 gols e que foram 2 frangos de Tafarel. Inclusive ele pega um pênalti, né, que era a sua grande marca. O craque da Bolívia era o Diablo, né? Quem vai lembrar do El Diablo. Termina toda a fase das eliminatórias e vamos para a Copa do Mundo. Na Copa do Mundo, na verdade, o Brasil tinha um sistema defensivo muito bom montado pelo Parreira. Tinha Dunga, tinha Mário Silva, tinha Mazinho, tinha os 2 Ricardos, tinha Mário Galvão, tinha Ricardo Rocha, tinha Márcio Santos, tinha Aldair, grande zagueiro. Lembrando que Márcio Santos e Aldair eram reserva dos reserva ainda, viu? A preferência do Parreira não era por eles, era por os 2 Ricardos. Os 2 Ricardos se machucaram, o reserva, que era o Aldair, virou titular. Parreira não teve lá seus méritos, não. Foi uma sorte e vários acontecimentos que terminou montando uma boa seleção. Então o sistema defensivo do Brasil era muito bom. E se você for rever os jogos com Tafarel, os gols sofridos por Tafarel, você vai ver que o adversário tinha poucos chutes ao gol. E os gols que o Brasil sofreu foram justamente a única bola que foi chutada. Ele não era um grande goleiro assim. Se você for observar, eu te desafio você elencar pelo menos 3 grandes defesa salva-pátria que Tafarel fez na seleção, como teve Marcos, Zete, Dida, etc. Na Copa de 94, nas quartas de finais contra a Holanda, aquele gol memorável do Branco, o Brasil estava ganhando de 2-0 com o jogo na mão e a Holanda empata. Veja os gols. Erro de Tafarel. É porque é o seguinte, quando ganha campeão, cria a sensação de euforia e a memória afetiva é mais alta, então as pessoas perdem o argumento, não precisou do Zete, não precisou de outro goleiro, Tafarel deu conta do recado, mas é por conta de detalhe, por conta da vitória. E sim, falhou contra a Holanda, o Brasil não era para ter passado aquele sufoco, e quando chega nas finais, sim, pegou o pênalti de Baresi, grande zagueiro da época. Então ficou marcante, né? Por esse fato, que realmente era um goleiro que tinha muita sorte, assim, muita competência em pegar pênalti. Nos clubes, Tafarel passa por um inferno astral muito grande. E logo depois ele é contratado pelo Atlético Mineiro. Eu convido você a rever a passagem de Tafarel pelo Atlético Mineiro, que foi uma vergonha. Eu acho que nenhum goleiro do Tocantinópolis é tão ruim como foi Tafarel no Atlético Mineiro. Péssimo goleiro. Mas a seleção, a equipe técnica da seleção resolve bancar, que o goleiro também tem a questão de confiança, né? Era um goleiro, a confiança da equipe técnica era em Tafarel. Em 98, Tafarel é novamente convocado.
Na época havia grandes goleiros. O Zete já não estava no seu auge, como foi em 93/94. Nós tínhamos o Dida, excelente goleiro, mas era inexperiente. Ok, optou pela experiência, pelo goleiro já consolidado. O Taffarel sempre foi um goleiro muito querido pela comissão técnica, pelo jornalismo, pela CBF, pelos jornalistas em si, esportivos. Então ele tinha essa cama bem confortável. Na Copa América de 99, Taffarel falha na final, um gol que dava uma bola que dava para ele pegar, mas Taffarel ele não tinha defesas assim de mão trocada, de pontes. Ele tinha um bom posicionamento, tudo bem. Ele realmente era bom de posicionamento. Num golpe de vista, falho, levou um gol e foi na final, nos pênaltis não conseguiu salvar o Brasil, mas ele tinha crédito, né? É isso. O gol do Brasil foi do Túlio, lembra do Túlio Maravilha? Então é isso, mesmo grandes goleiros reconhecem Taffarel, porque também grandes atletas, mesmo estando no seu esporte, eles são muito envolvidos com a parte midiática, com o mito criado. E o mito Taffarel, ele é muito grande, então, de certa forma, como que nem na Fórmula 1, né? O cara vai falar do Ayrton Senna e tal. Existe todo um mito criado, e o mito gera muita idolatria, politicamente correto, tal. Então assim, eu acho, na meu ver, como goleiro, qualidade de goleiro, qualidades de reposição de bola, defesa, posicionamento, elasticidade, reflexo, houve goleiros muito melhores do que Taffarel, muito melhores. Os próprios Zete, Dida, Marcos, Rogério Ceni, melhor do que Taffarel. É claro que na seleção alguns goleiros não tiveram tanta sorte ou tantos momentos que fossem favoráveis a ele, como o Taffarel teve. Então assim, os pênaltis que Taffarel pegou em momentos decisivos construiu um mito quase irrefutável que Taffarel foi o melhor goleiro que já vestiu a amarelinha. Beleza? O próprio Cássio do Corinthians é melhor que Taffarel, beleza? Grande abraço, César Augusto. Hoje que história também, né? Meio futebol aí, pra dentro da cabeça. Tchau!